Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de enzima, faixa de temperatura, faixa de pH, função da enzima, né? Isso é muito importante na abraçagem. Eu vou lendo e parando para explicar alguns detalhes, né? Vamos ver como é que funciona. Diz assim: a abraçagem nada mais é do que o cozimento do malte para extrair os açúcares necessários à fermentação, açúcares fermentáveis. Nessa etapa, exige que seja feito o controle da temperatura. Importantíssimo, controlar a temperatura. Daqui a pouco a gente vai ver tudo. Visando uma melhor extração dos açúcares do malte. Basicamente, cevada não maltada, grão puro, é germinada até um certo ponto, controlado, e depois é secada para que a germinação seja interrompida. Isso não interessa para nós. Isso aí eles entregam pronto, né? Isso aí não interessa, mas é bom saber. O processo da germinação gera grande quantidade de amidos. Amidos, esse é o nosso ponto interessante. O que é amido? Amido é um polímero de açúcar. É uma cadeia longa, monte de moléculas de açúcar grudado um no outro. Mas não é doce. A farinha de trigo, por exemplo, é amido. É uma longa cadeia de açúcar. Se você colocar na boca, não é doce, porque não está quebrado em moléculas menores, que são os açúcares, que é o que nos interessa. Então lá tem amido e proteínas que serão necessárias para a fermentação da cerveja. Durante a abraçagem, o malte é hidratado e as enzimas presentes nele são ativadas. A enzima é o trabalhador que vai quebrar o amido em moléculas menores dos açúcares fermentáveis que interessa para nós, tá? E as enzimas são muito importantes. Vamos lá de novo. Com a ativação dessas enzimas, o amido pode ser convertido em açúcares fermentáveis e as proteínas convertidas em nutrientes. Porém, as enzimas necessárias para a conversão somente são ativadas diante de temperaturas pré-determinadas. Temperatura importante. Hein? Por isso precisamos do controle da temperatura natural. O amido por si só não é algo fermentado. Já disse, já sabia disso daí. Em outras palavras, o fermento não consegue digerir o amido. Claro, o amido é uma baita de uma molécula, né? Não tem como. Então precisamos converter em açúcares fermentáveis ou digeríveis pelo fermento, pelo levedo. Então abaixo a gente tem uma tabela com várias enzimas, né? A primeira coluna são de enzimas, a segunda coluna é a temperatura que cada enzima trabalha, tá? É a temperatura ideal. E outra coisa importante que é o pH, né? Veja que o pH vai de 4 até quase 6, 6, né? 7 é alguma coisa. E o que a enzima, onde que ela trabalha, qual é a atividade da enzima. Lembrando o seguinte, que é muito importante, pessoal. Acima de 75 graus, a temperatura desativa a enzima, entre aspas, mata a enzima. Então, temperatura 75 graus, você desnatura a proteína, você acaba com a proteína, entendeu? Vamos conversar sobre isso mais tarde e sobre o tipo de açúcar que as proteínas quebram e qual a importância no sabor final da cerveja, ok? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso aí, tá? Um abraço. E perguntem. Até mais.